Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjos de Deus, vinde em nosso auxílio. Meu dileto e amado irmão e irmã, ouvinte deste programa, que nos acompanha por esta emissora de rádio e também pelo nosso canal no YouTube. É uma alegria poder começar essa terça-feira na companhia de vocês. E hoje o bom Deus nos convida a uma reflexão muito séria, muito atual. Aquilo que vai nos moldando por dentro sem que a gente perceba. O tema de hoje é este: cuidado com o fermento que endurece o coração. O fermento é algo pequeno, quase invisível, mas tem força para mudar toda a massa. Assim também são certas atitudes, pensamentos e hábitos que aos poucos vão transformando o nosso interior negativamente. Nem sempre o mal entra de maneira escandalosa. Muitas vezes ele se infiltra discretamente. Santo Agostinho dizia que os grandes pecados começam nas pequenas concessões. Eu vou fazer isso, vou exagerar um pouquinho nisso, naquilo, e você vai cedendo, dando corda para que a realidade do pecado se agiganta dentro do seu coração e assim, de pequenas coisas, de pequenas concessões que a gente vai cedendo, nós podemos escorregar em grandes pecados. Aquilo que parece hoje inofensivo, amanhã pode se tornar uma prisão. Isso se refere, sobretudo, aos vícios, às concessões que nós vamos fazendo à nossa carne, aos nossos desejos, e torna cada vez mais nosso interior vulnerável a esses ditames medonhos da carne, que nos aprisiona, que nos entristece, que nos dá angústia, tristeza e solidão. São João Cassiano, um padre do deserto, alertava que os vícios mais perigosos são aqueles que se disfarçam em virtudes. Excesso de crítica em nome da verdade. E veja que todos nós caímos nisso. Gente, às vezes, em nome da verdade, caímos. Temos que admitir isso. Caímos em nome da verdade. É preciso ter esta consciência. A gente critica às vezes muito a igreja, as pessoas, os sacerdotes, as famílias, os irmãos de igreja. Essa crítica, ela, disfarçada em virtude, vai carcomendo a nossa interioridade. E a gente acaba sendo aquelas pessoas duras em nome da justiça. Aí entra o farisaísmo católico, gente que acha que é mais católico que o Papa, que está profundamente certo, humildade zero, e acabam por exercer certas atitudes como se fosse uma virtude, mas na verdade são vícios que vai impingindo na alma o fechamento. Temos que ter cuidado com isso. Um outro vício também muito bonito, que a gente às vezes zela dele, ele é todo emplumado, macio, mas ele é perigoso, é a frieza em nome da prudência.
Aí, em nome da prudência, eu não cumprimento as pessoas, eu não falo com as pessoas, eu tenho esse e aquele tipo de comportamento prudente. Mas ocorre que você vai se tornando uma pessoa fria, distante do próximo, e usa deste subterfúgio da prudência que exatamente cria essa frieza, esse vício dentro da alma. E a Sagrada Escritura nos ensina que o coração humano, ele é moldável. Ele pode ser trabalhado pela graça ou também deformado pelo orgulho. Tudo depende do fermento que deixamos agir dentro de nós. É fácil compreender isso, não é difícil. E nós precisamos ter essa capacidade de discernimento, de equacionar essas realidades, às vezes pequenas, mas que se agigantam dentro de nós como fermento amargo, azedo, que impede o nosso coração de crescer na graça de Deus. Alguns irmãos começam bem e com o tempo vão se tornando pessoas amargas. Perdem a alegria, perdem a esperança, perdem a confiança. Não foi um grande pecado que causou isso, mas um acúmulo de pequenas resistências à graça de Deus. Porque o fermento do medo, o fermento do ressentimento, da desconfiança, da soberba, ele vai tomando espaço dentro da alma, no coração da pessoa. E quando a pessoa percebe, o coração já não vibra com o bem. O coração está amargo, está empalidecido, sem unção, sem alegria, sem força. E aí você perde realmente os acordes da alma, a vibração da alma. Os grandes santos nos ensinam outro caminho. São Francisco de Assis cultivava a alegria interior como proteção contra o endurecimento da alma. Ele sabia que um coração simples é terreno fértil para Deus. Santa Maria Eugênia dizia que precisamos vigiar não apenas os grandes pecados, mas sobretudo aquilo que vai roubando a delicadeza do coração. Um pecadinho venial aqui, outro ali, você vai acostumando com esses pecados, vai zelando desses pecados, e quando pensa que não, o coração já está tomado por realidades perigosas, dolorosas, tristes, dantescas. Então, hoje é um dia para mim e para você vigiar. Vigilância interior. E a gente podia perguntar, o que eu tenho deixado fermentar dentro de mim? As boas palavras, os bons exemplos, as boas virtudes. Aliás, toda virtude é boa. O que eu tenho deixado crescer e fermentar dentro de mim? Ou, ao contrário, tenho deixado as palavras negativas, os julgamentos constantes, a falta de gratidão e gerenciando as realidades do meu interior. Então, a tarefa minha e sua hoje é tomar consciência que a gente precisa cuidar da gente. Cuidar do coração é uma tarefa diária nossa. Quem não vigia, endurece. Quem não reza, se fecha. Quem não confia, se perde. Então, no dia de hoje, nesta terça-feira, peçamos a graça de um coração atento, humilde
e dócil assim seja. O Santo Evangelho desta terça-feira, Marcos 8, 14 a 21, Nosso Senhor alerta os discípulos com a seguinte palavra: tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles, porém, não entendem e pensam apenas na falta de pão. Então Jesus diz com firmeza: ainda não compreendeis? Tendes o coração endurecido? E pergunta: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Meus queridos irmãos, o fermento do mundo fecha os olhos e os ouvidos e o coração. Os ouvidos e os olhos do coração. E Jesus nos chama a esta vigilância permanente, esse estado permanente de vigilância. Deus nos dá a graça, nesta manhã, de escutarmos esta alerta do Evangelho do seu Filho Jesus. De estar vigilantes, de escutar com os olhos, com os ouvidos, de maneira profunda aquilo que Deus quer comunicar no mais íntimo de nós, para que não percamos o bem dos nossos trabalhos. Que o Senhor nos ajude a estancar em nós esse rio podre dos vícios, da miséria e da indolência e a singrarmos com a coragem da fé no rio límpido da graça de Deus que já se encontra no meio de nós, que é a sua Santa Igreja, os caminhos de santidade e de bondade que nosso Senhor administra para nós a cada dia de nossas vidas. Amém. Meu dileto amado irmão e irmã ouvintes, vamos rezar junto em espírito esta oração humilde que traz para dentro de nós as realidades grandiosas do nosso Deus. Senhor Jesus, livrai-nos do fermento que endurece o coração. Purificai nossos pensamentos, cura nossas intenções e guarda-nos na simplicidade. Não permitais que o orgulho, a desconfiança ou a amargura cresça dentro de nós. Dai-nos um coração vigilante, aberto à tua graça e sensível ao bem. Que teus santos anjos nos acompanhem e nos guarde no caminho da fé. E com São Padre Pio, digamos no início desta noite: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e sua família. Logo mais às 8 horas aqui no nosso canal, vamos rezar juntos a oração das completas. Tenha um abençoado dia na luz do Senhor Jesus. Amém.